Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e a sua família hoje e sempre. Aqui quem está falando é o pregador João Antônio e eu convido você, meu querido irmão, a participar de mais esse momento de reflexão, de mais esse momento em que nós vamos meditar e estudar um pouco mais da Palavra de Deus. O tema da nossa mensagem devocional de hoje é a evidência do propósito de Deus de geração em geração. Hoje você vai aprender um pouco mais sobre as genealogias e qual a importância delas para a minha e para a sua vida. Amém? Mas antes de nós começarmos, eu peço a você que se inscreva no meu canal e compartilhe essa mensagem com mais pessoas, tá bom? A passagem que eu quero refletir com os irmãos se encontra em 1 Crônicas, capítulo 1, verso do 1 ao 4. Leia comigo o que está escrito. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Amém, meus irmãos? Como podemos ver aqui nos mostra gerações de Adão até Noé. Isso mostra para nós genealogias. E você já pensou qual é o motivo disso estar na palavra de Deus? O que motivou ao escritor escrever esse tipo de passagem em que mostra gerações? Por que o Espírito Santo inspiraria alguém para escrever essas gerações, as genealogias? Essa genealogia, meus queridos, tem uma mensagem implícita, uma mensagem pouco percebida. E eu quero trabalhar ela com você. Eu quero falar com você agora sobre os significados dos nomes de Adão até Noé. Então eu vou deixar uma tabelinha passando aí e eu vou falando o significado dos nomes para os irmãos. Adão significa homem. Sete significa destinado, Enos significa mortal, Cainã significa penalidade, Maalalel, o santo de Deus, Jared, descerá, Enoque, ensinando, Matusalém ou Metusalém, sua morte trará, Lameque, sem esperança e Noé, descanso. Quando nós unimos todas essas palavras e significados, nós formamos uma frase que diz assim: ao homem, ou seja, eu e você, está destinado à mortal penalidade, mas o Santo de Deus descerá, Jesus Cristo, ensinando que a sua morte trará ao sem esperança descanso. Viu só? Em uma genealogia o Senhor conseguiu transmitir a sua mensagem de evangelho para nós. O problema é que tanto eu quanto você temos dificuldade de perceber esses mínimos detalhes. O Senhor nem sempre vai falar comigo, com você, de forma mais perceptível para a nossa vida. Muitas vezes ele vai falar nos mínimos detalhes, nas pequenas coisas, ele vai transmitir uma mensagem para o nosso coração. Cabe a mim e a você termos percepção espiritual para termos um entendimento quando Deus está falando conosco. Até mesmo em uma genealogia, que eu e você muitas vezes passamos despercebido na hora da nossa leitura. Deus transmitiu a sua mensagem de evangelho. Deus fala conosco todos os dias. Que nós possamos perceber a voz do Senhor em nosso meio. A palavra do Senhor diz que Samuel era um menino e ele escutou a voz do Senhor porque ele andava segundo os caminhos dele. Tanto eu quanto você precisamos andar segundo os caminhos do Senhor para ouvirmos a sua voz. A palavra de Deus, no início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, aponta para Jesus Cristo. A teologia bíblica, que estuda a palavra do Senhor, nos mostra que do início ao fim a história é uma só: o plano de Deus para a redenção do homem através da sua salvação por seu Filho Jesus Cristo na cruz. Com poucas palavras, também eu e você podemos transmitir essa mensagem de evangelho. Quantas pessoas você conhece que precisam ser salvas? Muitas vezes eu e você nos recusamos a transmitir a mensagem por vergonha, por medo, por acharmos que estamos sozinhos ou por acharmos que não somos capazes de cumprir aquilo que o Senhor nos manda. Mas lembre-se o seguinte, meu irmão: com a nossa força nós não conseguimos fazer tudo o que Deus quer, mas é Ele que nos capacita para conseguirmos vencer e realizar as missões que Ele tem para nós. Ele nos dá as missões, mas Ele também vai caminhando conosco e nos ajuda a cumpri-las todos os dias de nossa vida. E Ele quer nos usar para que mais pessoas se dobrem diante dEle, para que mais pessoas possam ouvir essa mensagem que dá descanso para o nosso coração, que dá o sem esperança descanso.
Nós somos pecadores. Desde que Adão e Eva cometeram a primeira transgressão contra Deus, eu e você fomos contaminados com essa natureza. Eu e você merecíamos a condenação, mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus Cristo, as nossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas transgressões. Que nós possamos transmitir essa mensagem, que nós possamos trabalhar para que esse serviço de transmitir essa palavra a vidas que estão perdidas nesse mundo possa ser bem sucedido e que o Senhor se agrade da nossa atitude. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: a seara é grande, a colheita está grande, mas os trabalhadores são poucos. Poucos são aqueles que se dispõem a sofrer perseguições ou sofrer pelo nome de Cristo Jesus por pregar a sua palavra. Nós devemos ter a mesma atitude dos apóstolos, de pregar a palavra de Deus, mesmo que com poucas palavras ou até com poucos detalhes. Assim como essa genealogia, nós passamos despercebido por ter apenas nomes, por apenas ter nomes de pessoas. Até nisso, até na genealogia, Deus conseguiu transmitir a sua mensagem de evangelho. E o que Ele quer de mim e de você é que eu e você também cumpramos a sua mensagem, a sua missão que Ele deu à igreja, de transmitir essa mensagem a toda criatura até os confins da terra. Agora, meu querido, eu quero ler uma passagem com você, se encontra em Lucas capítulo 3, que mostra para nós que o homem, ele vem de Deus, mas por conta da nossa natureza pecaminosa, eu e você fomos destituídos da glória do Senhor. Mas Ele fez cair sobre Cristo os nossos pecados, e através desse sacrifício de Cristo Jesus, eu e você podemos ter essa oportunidade de adentrarmos no reino celestial quando partirmos dessa terra. Leia comigo Lucas capítulo 3, verso 36 ao 38. E Salá de Cainã, e Cainã de Arfaxade, e de Arfaxade de Sem, e Sem de Noé, e Noé de Lameque, e Lameque de Metusalém, e Metusalém de Enoque, e Enoque de Jared, e Jared de Maalalel, e Maalalel de Cainã, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Amém, meus queridos? Como podemos ver, Adão, ele veio de Deus. E é assim que o ser humano deve retornar ao seu Criador. O problema é que muitas pessoas ainda se recusam a se dobrar diante do Senhor. Muitas pessoas ainda estão endurecendo seu coração, endurecendo a sua cerviz, para que não se quebrantem diante do Pai. Muitas vidas ainda estão perdidas nesse mundo afora por conta do pecado, dos desejos da carne. Nós viemos do Senhor, e Ele coloca o desejo no nosso coração pela eternidade. O ser humano, desde a sua criação, desde a sua queda, ele tem buscado uma maneira de sobreviver à morte. E quem sobrevive à morte é aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Porque Ele é a ressurreição e a vida. Quem está nele, meu irmão, não há morte, não há morte, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode morrer sim, nesse físico, mas o seu espírito já estará encaminhado com o Senhor na glória eterna que Ele tem preparada para nós desde a fundação do mundo. Então, meu irmão, que nós possamos transmitir essa mensagem de salvação às outras pessoas e sempre lembrar que a palavra de Deus aponta e conta apenas uma história, o plano de Deus para a nossa salvação. Que eu e você possamos transmitir essa mensagem e também estar perceptíveis, estar atentos e vigilantes ao chamado que o Senhor tem para a minha e para a sua vida. Deus está falando com todos nós, todos os dias. E que nós possamos estar atentos ao seu chamado e às suas palavras que Ele tem falado conosco. Que possamos transmitir essa mensagem às pessoas e crer que essa palavra, do início ao fim, até nos mínimos detalhes, transmite a mensagem do plano de salvação de Deus para a redenção e justificação do homem pecador que Ele trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos na Sua presença agora nesse momento, ó Deus, para Te exaltar, pois Tu és soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Nós Te exaltamos, pois Tu és Deus, o Senhor é o Senhor de todas as coisas. Sabemos que Tu tens o controle sobre tudo, ó Deus. E por isso nós Te exaltamos, pois sabemos que nada foge de Sua mão. Ó meu Pai, essa mensagem tocou o nosso coração. Nós vimos que até em uma genealogia, até na passagem de geração em geração, o Senhor transmitiu o seu conhecimento. O Senhor transmitiu a mensagem da sua salvação, o seu evangelho.
O Senhor transmitiu o plano de salvação para a nossa redenção, para a nossa justificação pela fé, pela graça do Senhor que está sendo derramada nas nossas vidas todos os dias, através das suas misericórdias, ó Deus. Nós te agradecemos, porque essa salvação, um dia nós fomos alvos. Um dia fomos alvos dessa salvação, mas quantas vidas estão perdidas nesse mundo por conta dos desejos da carne, por conta do pecado que as tem escravizado, ó Deus. Que o Senhor possa ter misericórdia e nos use para transmitir essa mensagem e cumprir a missão que o Senhor tem preparada para nós, ó Deus. A missão que o Senhor deu à sua igreja. Ó meu Pai, nós te agradecemos por tudo e pedimos que o Senhor continue falando conosco e nos dê percepção. Nos ajude a estar atentos e vigilantes às suas palavras, àquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração, para que consigamos ouvir e perceber que o Senhor está falando conosco. Que possamos, meu Pai, transmitir essa mensagem às outras pessoas e crer que do início ao fim a sua palavra fala da redenção que o Senhor tem preparada para aquele que crê no seu Filho. Nós te agradecemos por tudo e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos, que bênção. Eu sou o pregador João Antônio e essa foi mais uma mensagem da Palavra de Deus para a sua vida. Eu peço a você que se inscreva no meu canal e compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Deus te abençoe.